Oi, seres de luz. Bom, esse é meu canal e o nome dele é Clarice. Vocês vão interpretar aí por que ele se chama assim, tem várias acepções para esse nome. Bom, enfim, é uma ideia que eu já vinha há algum tempo querendo colocar em prática e uma pessoa está me ajudando a fazer isso. Então, eu pensei seriamente assim, né? Tem vários professores com videoaulas colocando e disponibilizando para vocês, mas eu queria fazer alguma coisa mais pessoal, mais íntima, mas não tem como eu deixar de lado aquilo que me fez enquanto ser humano, enquanto pessoa, que foi a escola, foram assuntos relacionados a isso, à educação, aos livros, lógico. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu vou falar. Então, as coisas vão acontecendo e eu estou muito contente. Bom, eu escolhi hoje para falar assim, porque esse nome, Clarice, ele remete a algumas coisas, mas primeiro a Clarice Lispector. Então, quem me conhece sabe da minha ligação com ela, do meu amor. Inclusive ela, né, eu decidi centenário da Clarice esse ano, e eu decidi, assim, carregá-la. Ela já estava na minha alma, eu já carrego isso em mim enquanto pessoa, mas eu decidi colocá-la, né, na minha pele. Então, assim, quem me conhece sabe que ela tá aqui. Não sei se dá para enxergar, mas aqui é a minha Clarice Lispector. Bom, enfim, o que foi dela que chamou minha atenção? Eu sempre fui leitora desde pequena, né? Intensificou na adolescência, não foi só na faculdade. Aliás, eu fiz faculdade de letras, a primeira que eu fiz por conta, né, da leitura dos livros. Só que a Clarice, eu tive um momento com ela, e não é fácil, né, ler Clarice, quem gosta ou quem já teve o seu contato. Uma coisa eu vou deixar muito clara aqui, para quem nunca leu Clarice e quer iniciar a Clarice, às vezes você tem um certo susto, porque a linguagem dela, vamos falar assim, a linguagem dela, né, a Clarice é uma escritora da geração de 45, nós estamos ali, né, pós Segunda Guerra Mundial, a linguagem utilizada ali já não era uma linguagem tão acessível. Então a gente pensa ali numa escritora que com todo aquele fluxo de consciência, com tudo aquilo que ela era uma explosão, né, de ser humano. Ninguém sai imune ao ler Clarice Lispector. O que pode ocorrer é o seguinte: às vezes você tem um primeiro contato com ela e você fala, é muito difícil, não é para mim. Não é que é difícil, não é óbvio, ela nunca, né, foi óbvia, porque nem para ela. Às vezes tem certos escritos até dela, você tem o conto O Ovo e a Galinha, que ela foi questionada com o entendimento disso, ela mesma, né, fala que o entendimento, aí ela foi escrevendo e o entendimento não se fez, as pessoas querem entender, Clarice é sentir. Então você tem o livro A Hora da Estrela Macabeia, né, o narrador fala ali que esse livro aqui, ó, maravilhoso, eu acho que eu já li umas 5 vezes, isso aqui é incrível, esse livro. E ele fala assim, ó, pensar é um ato e sentir é um fato. Então, Clarice é para ser sentida. Então, o que dela que me fez ter essa explosão enquanto ser humano, ou pelo menos a visão que eu tinha de mim, foi o conto O Amor. O conto O Amor, para quem não leu, parece alguma coisa, é uma história de romance. Não tem nada a ver com isso. É uma dona de casa chamada Ana, tem 2 filhos muito bons, tem um marido, uma vida simples, e ela resolve, ela tem um jantar para a família que ela vai fazer à noite, ela vai comprar algumas coisas e ela retorna ao momento ali do dia, né? Ela retorna no bonde e em uma parada desse bonde tem um cego no ponto. E ela tá com várias coisas ali, compras na mão, esse cego mascando chicletes. E na visão dela ali, aparentemente tranquilo, feliz. E é a partir daquele cego que Ana tem uma epifania muito grande. É aquele momento em que ela se dá conta daquela vida segura que ela tem. E agora cabe ao leitor, porque cada leitor vai ter um momento de união com aquilo que está escrito, com o escritor, a percepção dele, de sua consciência. Lógico que uma interpretação você não vai viajar, você tem que se prender às palavras, mas assim, por cada pessoa, cada sentimento que o leitor tem, ele vai ter um olhar diferente. Eu posso ler Hamlet, por exemplo, de Shakespeare. As 2 vezes que eu li, a primeira vez ali, o que me pegou foi enredo. A segunda vez, não. A literatura é isso.
Não é o que está escrito, mas como foi escrito. Então, a partir do momento que você vai amadurecendo enquanto leitor, esse como ele se torna tão importante quanto o que está escrito, e até mais importante, porque é aquilo que causa aquela impressão, aquele furor que a gente tem enquanto leitor e com determinados escritores. E a Clarice foi isso para mim, aquele cego. Que tem a ver o cego ali? O cego é completamente uma metáfora, porque ali naquele momento que ela vê o cego, ela se distrai e ela começa a parar, ela pensa na vida dela, naquela questão de segurança, de raiz que ela tem. Em vários momentos do livro aqui, ela tem uma repetição que ela fala assim, ó, daquilo que acontece na vida de Ana, assim ela o queria. Eu, enquanto leitora, eu penso assim, será que ela queria aquilo mesmo? E eu, enquanto leitora, enquanto Drica, Adriana, eu pensei, essa é a vida que eu quero? Foi esse momento que pegou Clarice em mim. A minha raiz, a minha segurança não me tornou e não estava ligado diretamente a quem eu gostaria de ser. E foi Ana naquele momento, naquela percepção, porque assim, ela tinha, enquanto personagem, um utilitarismo. Então, tudo estava no seu devido lugar, dentro da sua família, com seus filhos. Então, era um momento da tarde que ela tinha, assim, uma percepção dela mesma, que ela tinha todo o serviço pronto, tudo estava no seu devido lugar, e ela pensava, eu não sou útil, e agora? Então, esta visão, né, ela estava assim, no livro ela fala, adormecida dentro de si. Essa foi essa Drica, leitora, que Clarice atingiu, porque eu estava adormecida dentro de mim, naquela minha vida de segurança, de raízes, e a Clarice chegou lá e fez um beliscar de alma na minha pessoa. Aquilo foi extremamente, foi um momento único da minha vida. Então eu não estou falando aqui enquanto professora, eu não estou falando aqui enquanto nada relacionado a isso, eu estou falando aqui enquanto ser humano. A Clarice, ela segurou na minha mão e ela disse assim, vai, que lá fora o mundo tá te esperando. Então, assim, a crueza, né, de um mundo, de uma tranquilidade, até que ponto essa tranquilidade, ela te coloca numa zona de conforto e necessariamente isso é uma prisão. Então, quando ela derruba as compras, aí tem uma metáfora muito importante do ovo que escorre aquele líquido. Esse líquido escorrendo é o ser dela que ela tá deixando colocar para fora e que estava contido. E aquele cego também, aquele cego, realmente, ela era cega, que não conseguia enxergar a sua condição, né, daquela mesmice, daquela vida parada, né? Ela conseguia se colocar no amor ao outro, mas e o amor a ela mesma, onde que se encontrava? Então aquele cego parecia que ele sim é o que enxergava, porque ele estava assim, descompromissado, mascando um chiclete com afeição feliz, e ela ali no bonde completamente desnorteada. Então a palavra que tá no conto ali é nojo, ela sente nojo, náusea, e aí me lembra muito Sartre, que é um escritor francês, existencialista, e que também tem esse momento ali, né, no livro dele, que ele fala essa percepção de consciência, esse fluxo de consciência que é muito grande no estilo da Clarice, essa náusea que alguns seres humanos passam pela vida e nunca sentem. Nossa, ainda bem que não sentem. Será? Porque a náusea é um ponto de percepção, de consciência. Então, em que lugar, né, da nossa vida nós temos esse ponto de consciência? E quando o escritor, que no caso foi Clarice, que despertou esse ponto de consciência em mim, e aqui nós não vamos atrelar nada assim, então ela te despertou para a felicidade, isso é simplista demais. A felicidade, ela é relativa, ela deve ser buscada, lógico, mas não como algo 24 horas por dia, porque isso é ilusório. A felicidade, ela se dá em momentos diferentes, de pessoa para pessoa. Então essa epifania, esse fluxo de consciência que partiu de Clarice, das palavras dela, e eu carrego até hoje comigo, me libertou de uma prisão, né, uma prisão aqui interior, e uma prisão fixa mesmo, em que eu me encontrava ali naquele momento de vida. Então assim, eu pergunto para vocês, ali no conto, Ana, a personagem,
ela estava muito certa, né, da funcionalidade dela. Será que nós estamos? Nós estamos certos de nossa função enquanto na profissão, na família, nas relações e a função conosco. E onde é que nós estamos nos servindo? Então a Clarice tem uma parte no conto que ela fala assim: o mal estava feito para Ana, esse fluxo de consciência que ela teve, desta vida pacata, segura, essa raiz que ela teve, e aí o mal estava feito para Ana, ali no conto, e para mim, né? Há anos e anos eu tinha o quê? Sei lá, 18, 19, 20, sei lá, não lembro a idade, mas era por aí, em que eu li O Amor de Clarice Lispector, e o mal estava feito. O mal está feito até hoje, porque assim, as minhas raízes, elas são minhas. As minhas raízes, elas me colocaram com um amor próprio muito grande em relação a mim. Lógico que a empatia, o olhar pelo outro, ele se faz na minha profissão, nos meus amigos, na minha família, em todas as pessoas que eu amo, mas a minha primeira raiz é comigo aqui, né? E quem me mostrou isso, eu fico emocionada, eu fico um pouquinho emocionada, olha que coisa. E quem me mostrou isso foi ela. Então por isso que eu carrego aqui na minha pele, aqui ó, não dá pra ver assim difícil. Por isso que eu carrego na minha pele, e que assim, quando alguém fala pra mim, eu não gosto de ler, eu não consegui encontrar um livro. Na verdade, esse é o primeiro que eu escolhi, mas eu tenho muitos outros. Quando alguém fala assim, em que ponto as pessoas, elas conseguem ficar sozinhas, né? Em que ponto a solidão machuca? Eu tô aqui para dizer para vocês, a solidão nunca me machucou. Na verdade, ela às vezes é buscada por mim mesmo como uma necessidade, porque não tem como você se autoconhecer, se você sentir quem você é, se você não praticar isso. E isso os livros ajudam muito. Livros, né? Aqui nós não vamos entrar em gostos de leitura, porque isso aí não existe. Isso daí é ser extremamente pedante, arrogante. Eu acho que desde que você parta para a leitura, para os livros, e tenha essa consciência a partir deles, não importa. Eu leio Harry Potter, eu gosto de livros infantis, eu adoro livros infantis, infantos juvenis, e eu adoro o pensamento que está ali, as pessoas que estiveram ali, que colocaram um pedacinho do seu ser de presente pra gente ali. Então assim, esse livro aqui, ó, A Hora da Estrela, sempre que eu terminar os meus vídeos, eu quero deixar uma palavrinha aqui, ou do narrador, né, que é o Rodrigo SM, que é o narrador de A Hora da Estrela, ou de Macabeia. Pensar é um ato, sentir é um fato.